Olá, aluno da primeira série do ensino médio, aqui é o professor Sidney de Biologia e hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula falando sobre a evolução e a origem da vida. Então continue comigo e assista essa videoaula até o final para vocês poderem conhecer um pouco mais sobre as teorias que explicaram a origem da vida em nosso planeta. Então vamos fazer uma pequena revisão aqui do que nós falamos na aula passada, gente, então, porque é muito importante, muitos colegas aí que estão aqui presentes hoje não estavam presentes na aula passada, Então é muito importante a gente fazer uma pequena revisãozinha do que foi falado na aula passada, tá? Então, gente, sejam bem-vindos à aula de hoje, tá? Hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula ainda falando sobre a evolução e a origem da vida, tá? Então, a aula de hoje nós vamos ainda continuar falando um pouquinho sobre aquelas teorias que estão relacionadas, que muitos cientistas eles tentaram explicar, como se deu a origem dos seres vivos e também a origem também dos seres humanos, tá? Então, na aula passada, nós falamos de algumas teorias, tá? Que nós vamos relembrar aqui algumas. Então, a primeira que nós falamos foi a teoria da abiogênese, também conhecida como geração espontânea, onde o seu maior defensor foi Aristóteles, o filósofo, e ele dizia nessa teoria que os seres vivos eles se originavam a partir da matéria inanimada na presença de um princípio ativo. Aqui nós temos um exemplo que ele falou que o surgimento de larvas de insetos no lixo, e o lixo se transformava em larva de insetos. Esse aqui foi um exemplo que ele propôs. Ou mesmo o surgimento de girinos na lagoa, e a lama da lagoa que se transformava em girino. Aqui são alguns exemplos dessa teoria da abiogênese. Então, essa teoria da biogênese, ela falava que os seres vivos eles surgiam de matéria inanimada. E aqui nós temos outro defensor também dessa teoria, que foi o Jean-Baptiste van Helmont. Ele acreditava muito nessa teoria. Então, Aristóteles foi o principal defensor e depois veio outros estudiosos que tentavam também explicar essa teoria. E um desses defensores também era o Jean-Baptiste van Helmont. Então, ele fez um experimento onde ele colocou no ambiente grãos de trigo e uma camiseta com suor. Então, ele acreditava que após 3 dias, esse trigo, juntamente com a camisa com suor, que seria o princípio ativo, ela dava origem, no caso, a ratos, como vocês podem observar nessa imagem aqui. Ó. Tá, a teoria da biogênese, Francesco Redi e também Louis Pasteur, eles foram os seus principais defensores dessas teorias. Eles até mesmo fizeram alguns experimentos para derrubar essa teoria, que era a teoria da abiogênese. Então, eles fizeram experimentos simples, tá? Experimentos bem simples que eles conseguiram comprovar que essa teoria da abiogênese não era verdade. De Francesco Redi, onde ele disse, onde ele fez um experimento que é chamado experimento das moscas, onde ele colocou num frasco aberto, sem a tampa, ele colocou a carne dentro dela, tá? E um outro, ele colocou a carne, no entanto, ele colocou gases em cima dela. Ele observou que nesse frasco, onde ficou aberto, as moscas entravam e depositavam seus ovos, e depois surgiam as larvas, que viravam as moscas, e depois iam embora, E aqui, onde tem a gaze, aqui, tampando, ele observou que as moscas elas não entravam aqui dentro e a carne ela sofreu o processo de decomposição natural. No entanto, como as moscas não poderiam entrar aqui dentro, no caso a carne não criou aquelas larvas, e com isso também não surgiu nenhuma mosca. Então ele observou que essa teoria da biogênese, que os seres vivos poderiam surgir de matéria inanimada, não era verdade. Por quê? Era no caso, as moscas, que colocavam seus ovos aqui, e depositavam na carne, e surgiam as larvas e depois, que saíam as moscas, tá? Então, foi um experimento simples, que eles utilizaram para explicar essas teorias. Então, outra foi o Louis Pasteur, que também fez uma teoria. Ele fez um experimento chamado de bico de cisne, é bem simples também. Então, o que ele fez? Num frasco, com pescoço de cisne, de Pasteur, derrubaram definitivamente a teoria da biogênese, tá? Então, o que ele fez? Ele preparou um caldo, um caldo de carne, um caldo onde ele colocou, que é esse aqui que é o bico de cisne, ele fez tipo assim uma curva, ó, tá? Onde os micro-organismos eles não conseguiriam entrar por aqui, por dentro desse bico de cisne aqui. Então, ele esterilizou todo o material,
né, que estava aqui, esse caldo, então ele esquentou e esterilizou, né, para matar todos os micro-organismos que tinham aqui dentro. E depois, o que ele fez? Ficou observando, né, para ver se algum micro-organismo, né, alguma mosca, alguma coisa, ou mesmo ia surgir vida aqui do nada, né, espontaneamente, como é que se diz a teoria da biogênese, né. No entanto, ele comprovou, não surgiu nada, né, com esse bico de cisne, mas a partir do momento que ele tirou esse pedacinho aqui, né, da tampa, né, ele observou que as larvas elas começavam a entrar aqui dentro, ó, né, e começavam a proliferar, a se multiplicar, né, sofrendo até metamorfose e virando, né, as moscas. Né. Então, esses dois experimentos, né, são bastante conhecidos. Né. Então, o experimento, né, que é chamado de experimento das moscas, né, e experimento também do bico de cisne. Então, esses dois experimentos foram importantes, por quê? Porque eles contribuíram, né, para derrubar a teoria da abiogênese. Então, falamos também na aula passada, né, sobre a teoria da hipótese, né, extraterrestre, ou também conhecida como panspermia cósmica, né, que foi proposta, né, pelo sueco, né, Svante August Arrhenius, né, que ele acreditava, né, que os meteoros, né, que chegaram até a Terra, né, eles trouxeram junto consigo, né, alguns micro-organismos, né, mesmo células, né, então, e essas células elas sofreram, né, um processo evolutivo, algumas mutações até. Então aqui ele falava, ó, né, nessa hipótese que os meteoros traziam junto com eles, né, alguns micro-organismos. Só que, no entanto, isso foi derrubado nessa teoria, ela se torna falsa, né, porque a camada atmosférica da Terra ela se incendeia, né, e com isso ela pode até se desintegrar, ou mesmo, né, pegar fogo, e com isso, né, aconteceria o quê? Eles matam, né, todos os micro-organismos, né, que tentam chegar até a Terra. Né? Então, tudo que tenta passar essas camadas atmosféricas da Terra, ele se incendeia, como vocês podem observar nessa imagem aqui. Outra foi, né, a hipótese de Oparin, ou Haldane, né, ou também conhecida como teoria dos coacervados. Então, eles acreditavam na teoria, né, da Terra primitiva, que a Terra, né, eu falei para vocês na aula passada também, que a Terra, né, era uma grande bola de fogo, né, a Terra primitiva, no caso, e com o passar dos anos, ela foi sofrendo um processo de resfriamento, formando assim os oceanos, né, formando, né, os lagos, formando os rios, né, os mares, mas tudo isso foi num processo lento, né, bastante demorado, de milhões e milhões de anos. A Terra era somente composta por vulcões, né, e esses vulcões eles começaram a liberar para a atmosfera, né, da Terra primitiva alguns compostos, como carbono, né, o ozônio, oxigênio e hidrogênio, e um desses componentes, né, juntamente misturado com a água, eles deram origem aos primeiros compostos orgânicos, né, que poderiam dar origem à vida dos seres vivos. Então, essa teoria da Terra primitiva é a teoria de Oparin ou Haldane, né, a teoria dos coacervados. Então, você tem que ficar bastante atento a esses nomes. A teoria, né, da abiogênese, ou geração espontânea, né, que seres vivos, né, eles surgiam, né, de matéria inanimada, né, de coisas que não tinham vida. Daí veio a teoria da abiogênese, onde foi derrubada por, né, Francesco Redi e Louis Pasteur, né? Um utilizou o experimento das moscas e o outro experimento, né, o chamado experimento de bico de cisne. A teoria extraterrestre, ou panspermia cósmica, né, que foi proposta por Svante August Arrhenius. E aqui, né, essa outra teoria, né, que é a teoria, né, de Oparin e o Haldane, né, que é a teoria dos coacervados, que é, né, da Terra primitiva, a teoria da Terra primitiva, né, que formaram os compostos, né, os primeiros gases, né, e depois os primeiros compostos orgânicos que poderiam dar origem, né, à vida dos primeiros seres vivos na Terra. Bom, e aqui nós iniciamos, né, a nossa aula de hoje, tá? Então aqui nós vamos falar, né, então, sobre a outra teoria que nós não falamos na aula anterior, tá? Então essa teoria aqui é a teoria, né, do experimento de Stanley Miller. Então, o que fez o Stanley Miller? Então, ele reproduziu as condições primitivas da Terra, né, em laboratório, né, comprovando parte da teoria dos coacervados. Qual é a teoria dos coacervados? Foi a teoria de Oparin, né, e também de Haldane, né? Então, eles que proporam essa teoria, né? Então, o Stanley Miller, então, ele fez um experimento para tentar, né, comprovar essa teoria, se realmente ela, né, era viável, se realmente isso era verdade. Né? Então, o que ele fez? Ele fez esse experimento em laboratório. Então, ele tem aqui alguns componentes, né, que, segundo ele, né, poderiam
sintetizar, né, como se fosse, né, os compostos, né, da Terra primitiva. Tá? Então nós temos aqui, ó, esquema do experimento de Miller. Então primeiro nós temos aqui, ó, né, aquecimento da água. Então olha aqui, ó, ele usou, né, tipo um fogareirozinho, né, para aquecer, né, a água. Então essa água, né, 2, a água fervendo elimina vapor que circula no aparelho. Então a água aqueceu, né, e ela começou o quê? A evaporar, né, formando, né, o vapor. Né? 3. Então 3, descargas elétricas simulam os raios presentes na atmosfera primitiva. Então olha só, então ele colocou aqui alguns eletrodos, né, e onde dava tipo, né, uns choques, né, para simular, né, essa questão, né, dos raios, né, que existiam na Terra primitiva. 4. Mistura de gases, né, que supostamente estariam na atmosfera primitiva. 5. Local onde ocorreu a condensação do vapor, da água e dos gases. E 6. O frasco onde as amostras, né, são retiradas para análise. Então ele queria ver, nesse experimento dele, se a partir dessa reação, né, que ele fez aqui, nessa substância, né, final, que é 6 aqui, que ele retirou essa amostra, poderia existir algum composto, né, orgânico, né, que poderia, né, dar origem realmente à vida, de acordo com a teoria proposta por, né, o Oparin e também Haldane, né, que é a teoria, né, dos coacervados. Tá? Mas como ele disse aqui, né, então ele, né, tentou reproduzir, né, as condições da Terra primitiva, né, em laboratório, no entanto ele não conseguiu comprovar realmente se essa teoria era verdade. Tá? Agora outra teoria, né, que é a teoria que é mais aceita, né, atualmente, né, pelo cientista, pelo mundo científico também, que é a teoria da evolução. Tá? Então quando a gente fala de teoria da evolução, nós falamos, né, de Charles Darwin e também tem o Lamarck. Né? Lamarck, né, eles foram os primeiros, né, evolucionistas, né, que estudavam, né, a questão da evolução dos seres vivos. Né? Então, aqui nós vamos entrar também, daqui a pouco, numa polêmica um pouquinho, né, que vamos falar também um pouquinho sobre a teoria do criacionismo. Então, a teoria da evolução é a teoria mais aceita atualmente para explicar, para a explicação da origem da vida. Então, o principal representante, né, do evolucionismo, né, é o cientista inglês Charles Darwin. Não sei se vocês já ouviram falar isso, né, nas séries anteriores, no 7º ano, no 8º ano, né, essas teorias, né, principalmente falando um pouquinho sobre Charles Darwin. Né, Charles Darwin, né, ele viajou o mundo, né, no navio, né, e conheceu aí, né, ele foi estudando, né, algumas espécies, foi coletando alguns fósseis. Então, nessa teoria da evolução, né, a teoria mais aceita atualmente para a explicação da origem do homem. Então, o principal representante do evolucionismo é o cientista inglês Charles Darwin. Afirmou no século, né, 19 que o homem e todos os seres vivos são resultado de um processo, né, de evolução. Teoria da evolução. Então, ó, entre os mamíferos encontramos os primatas, né, ordem da qual fazem parte, né, os macacos e os hominídeos. Os hominídeos, né, são os primeiros bípedes, né, que ficavam, né, sobre os espécies, de acordo com a teoria da evolução. Né? Então nós temos, de acordo com essa teoria, nós temos um ancestral comum que seria um primata. Tá? Um primata que seria um ancestral comum, né, que ele passou por um processo evolutivo até chegar, né, no Homo sapiens. Então os últimos, por sua vez, são a família do qual faz parte do gênero Homo, né, que já deu origem, no caso, aos seres humanos, de acordo com a teoria. Então Darwin nunca afirmou que o homem descende dos macacos. O que ele disse foi que os seres humanos e os macacos possuem um ancestral comum. Outra teoria, também que é bem, né, polêmica, é a teoria do criacionismo. Tá? Então, a teoria do criacionismo, né, acreditava que a vida e toda a matéria existente são resultado da ação direta de um criador. Seria Deus. Né? Então, este modelo de explicação da origem do ser humano baseia-se nos relatos da Bíblia. A criação do mundo por Deus é relatada no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, a palavra que significa origem. Né? Então, a teoria do criacionismo, então ela diz o quê? Que, né, existe um Deus, né, e ele, né, criou a terra, ele criou, né, o homem, criou, né, tudo que existe, né, no planeta Terra.
Tá? Então essa é a teoria do criacionismo. Então nós temos a teoria da evolução, né, que o homem ele surgiu de um processo evolutivo, né, e depois temos aqui a teoria, né, que é a teoria do criacionismo, né, que diz que Deus criou, né, tudo que existe, né, no céu e na terra. Né? E aí, gente, então olha só, a aula de hoje, né, seria bem curtinha mesmo. Era somente para me falar um pouquinho sobre isso, né? Então nós finalizamos isso aqui, essa primeira parte. Falamos um pouquinho sobre as teorias. Então, obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado, gente, aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero deixar uma dica muito importante nesse momento que estamos passando, que é de lavar bem as mãos e usar máscaras para cuidarmos da nossa saúde e também da saúde de toda a nossa família. Muito obrigado e até a próxima videoaula.